quero nessa noite trazer uma palavra e um desafio para o coração de vocês. E eu vou pedir que vocês abram aí a Bíblia de vocês, aqueles que estão com a Bíblia física, se não o celular de vocês. Nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, lá no Novo Testamento, capítulo 2, e os versículos de 5 a 11. É um texto clássico, mas que eu tenho certeza que nessa noite se fará novo nas nossas vidas. E algo de Deus para nós será ministrado através dessa escritura. Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5 a 11. Já vou avisar vocês, eu vou fazer a leitura dessa passagem numa versão chamada NVI, e talvez você tenha aí outra versão na sua mão. E logo no início você vai ver que há uma palavra que ela aparece traduzida de maneira diferente em algumas versões. Fica tranquilo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Por enquanto acompanha a gente na leitura. Então eu vou começar no versículo 5, na versão eu estou então na NVI, que diz assim, o apóstolo Paulo falando àquela igreja, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nessa noite nós oramos com o nosso coração na expectativa, na boa ansiedade de ouvir agora a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela corrige aquele que está errando no seu caminho. A Tua palavra, ela anima aquele que por acaso está desanimado. A Tua palavra, ela é consolo para aquele que está ferido. A Tua palavra é inspiração para aquele que ainda não sabe o que fazer. A Tua palavra dá orientação para aquele que está indeciso e perdido. A Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra cura aquele que está doente. A Tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, daquilo que desejamos, e nós adoramos a Tua palavra nesta noite. E nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. O nosso coração está neste momento aberto e disposto, Senhor, a sermos ensinados, disciplinados, corrigidos, orientados através da Tua palavra. Que ela fale com cada um de nós, Senhor. Que saiamos daqui alimentados espiritualmente, abastecidos da Tua graça, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Este trecho que nós lemos, meus irmãos, ele é chamado de hino de adoração a Cristo. Muito provavelmente, ele fazia parte de uma canção ou de um poema da igreja do primeiro século. É possível que ele fosse cantado, que ele era musicado. Mas, enfim, Paulo ele registrou esse texto aqui, e lá nos originais gregos é que a gente pode perceber que há uma poesia, uma musicalidade, e ele ficou então conhecido na história da igreja como o hino de adoração a Cristo, porque ele mostra
ele revela para nós, ele enfatiza para nós a centralidade de Jesus na obra da salvação. Este texto fala a respeito, da encarnação de Jesus entre nós, da sua obra, da sua morte e da sua exaltação. Em poucos versículos, ele resume a história da salvação. É evangelho puro, é evangelho verdadeiro que Paulo registrou aqui, e ele está compartilhando isso, neste momento, lá à igreja de Filipos. Essa carta, Filipenses, foi uma carta que Paulo escreveu a esta igreja. Uma igreja que ele amava porque foi uma igreja que ele mesmo plantou. Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Até então, o ministério de Paulo tinha transcorrido ali na região onde hoje, mais ou menos, é a Turquia, ainda dentro da Ásia, ali nas cercanias do próprio Estado de Israel. Mas, num determinado momento, Paulo atravessa ali o mar e ele chega à Europa, e aí a primeira cidade aonde ele se estabelece e funda uma igreja é na cidade de Filipos, e ele está conversando com esta igreja. E se a gente puder dar um tema geral para a carta de Filipenses, nós vamos perceber que Paulo ele está encorajando os cristãos daquela igreja a viver o verdadeiro evangelho. Como acontecia, era muito comum que depois que Paulo estabelecia uma igreja e ele seguia adiante evangelizando em outras cidades, ele deixava pastores, ele preparava líderes para aquela igreja, mas depois que ele saía, que ele ia para outras regiões, muitas vezes se levantavam pessoas com pensamentos equivocados, distorcidos, e começavam a disseminar alguns problemas dentro da igreja. Esta informação era levada até o apóstolo Paulo, e da onde ele estava, então, ele escrevia cartas para orientar as igrejas, para reforçar a mensagem do Evangelho. E a carta a Filipenses é uma maneira de Paulo encorajar os cristãos daquela cidade a continuar vivendo a vida cristã genuína, como ela deve ser vivida. A que eles não abandonassem os ensinamentos que Paulo havia deixado àquela cidade. Que eles não dessem ouvidos aos evangelhos equivocados que talvez alguém lá dentro da igreja estava tentando disseminar. Essa é a visão geral da carta de Paulo aos Filipenses. E nesse trecho, ele então resume a história da salvação. E ele mostra, como eu disse a vocês, a centralidade de Jesus na obra da salvação. Ela foi plenamente, perfeitamente, totalmente realizada por Cristo. Portanto, Cristo precisa ser o fundamento da vida cristã. Cristo precisa ser o fundamento da sua vida e da minha vida. Porque é por causa dele, foi por causa da obra que ele realizou, que o Evangelho chegou a nós. Não podemos nos esquecer dessa centralidade da vida de Cristo. Mas, nessa noite, eu vou focar num detalhe desse texto. Nós não vamos falar tanto sobre a obra de Cristo. Eu sei que vocês também já são ministrados a respeito desse tema. Ele também, em outra oportunidade, será ministrado. Nós continuamente falamos sobre a obra de Cristo. Mas há um detalhe nesse texto que me chamou bastante atenção essa semana. E é sobre isso que eu desejo falar com vocês. Porque, embora praticamente todo o texto que a gente leu está falando a respeito de Jesus, da obra de Jesus, o versículo 5 que nós lemos, ele começa dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu falei que há uma palavra aí que aparece diferente nas versões, nas traduções. Se você tem a Bíblia mais antiga, mais tradicional, na tradução chamada Revista e Atualizada, então aí na sua Bíblia aparece que Paulo dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se você por acaso tiver uma Bíblia que é uma tradução mais recente, chamada NAA,
nessa tradução você vai ler assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí a gente pode se perguntar, será que houve algum problema com os tradutores? Porque uma tradução diz, tenham a mesma atitude. Foi a que eu li para vocês, NVI. A outra versão diz que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. E a outra tradução diz que a gente tem que ter o mesmo sentimento. Se a gente pudesse chamar aqui os tradutores agora, a gente perguntaria para eles, e aí, meus amigos? Afinal de contas, temos que ter atitude, sentimento ou pensamento? E eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Temos que ter as três coisas. Existem palavras no grego, no original, que elas têm um entendimento muito maior, uma abrangência de significado muito amplo. E é uma luta para os tradutores, às vezes, encontrar uma palavra sinônima, parecida na língua portuguesa. E nós não temos uma palavra assim que aplicasse nessas três áreas da vida. Mas que bom que a gente tem as várias traduções. E esse é até, abrindo um parênteses aqui, é um estímulo para nós, às vezes, quando estamos fazendo a nossa devocional, o nosso estudo bíblico. Se você tem acesso, e hoje é tão fácil, né, pela internet, ou mesmo a Bíblia impressa, temos às vezes mais do que uma em casa, comparar versículos pode ajudar a gente a entender melhor aquilo que o autor estava querendo dizer lá no original. Então nós temos aqui, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, o fato é que o apóstolo Paulo, ele está trazendo um desafio para os cristãos daquela igreja, mas esse desafio serve para nós hoje, no século 21. Esse texto é para nós hoje, é um desafio para a vida do cristão, a fim de que a gente viva o verdadeiro evangelho que Paulo queria que aquela igreja continuasse vivendo. Eu acredito que você está aqui hoje, um domingo à noite, talvez um pouco cansado, alguns talvez chegaram de viagem, enfim, eu tenho certeza que você está aqui nesta noite porque você deseja viver a vida cristã genuína, de verdade, o evangelho. E Paulo está trazendo esse desafio aqui para nós. Ele diz que então que a gente deve fazer, que a gente deve ser como Jesus, tendo a mesma atitude, modo de pensar e sentimento. Veja bem, para isso nós vamos precisar mais do que imitar Jesus. Eu sei que essa palavra aparece no Novo Testamento. O apóstolo Paulo muitas vezes usou essa expressão, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O problema, de novo, no significado da palavra, é que imitar para nós, às vezes, nós temos um entendimento mais básico dessa palavra. Imitar seria uma expressão apenas exterior. É você imitar um artista famoso, e nós temos tantos imitadores no Brasil, né, nesse mundo das comédias. Então ele é apenas um imitador. Em determinado momento, a pessoa ela usa artifícios de linguagem, de voz, e ela imita a voz de uma outra pessoa, mas ela não tem nenhum compromisso com aquele famoso ou ator, enfim, ela apenas está imitando. Quando Paulo usa essa palavra, é numa outra dimensão, muito mais profunda. Portanto, é mais do que esse imitar exterior. É mais do que só seguir o exemplo de Jesus, no sentido de olhar para a vida de Jesus e falar assim, eu vou tentar imitá-lo, eu vou tentar fazer o que ele fez, eu vou tentar viver da maneira que ele viveu. Eu já vou dizer para você aqui hoje, nessa noite, que se você tentar fazer isso, na base do seu esforço, na sua capacidade de imitar o outro, na sua capacidade de olhar como o outro faz e tentar reproduzir na sua vida, você vai fracassar. Nós vamos fracassar. Porque o desafio aqui é um pouco mais profundo. E nós sabemos, pela própria pregação do apóstolo Paulo, ao longo das suas cartas, que o que nós precisamos efetivamente é ter a vida de Cristo dentro de nós. É só assim, é só quando Cristo verdadeiramente vive a sua vida dentro de nós, é que nós vamos poder então responder a este desafio que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Filipe. Dizendo que nós tínhamos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir e os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isso só será possível, meus irmãos, minhas irmãs,
quando Jesus viver a vida dele dentro de nós. Vocês entendem? É mais do que só imitar, porque aí a gente imita um dia e no outro a gente não consegue. A gente tenta fazer como Jesus durante um tempo e depois não conseguimos mais. A não ser que Cristo viva a sua vida de maneira plena e poderosa dentro de nós, nós não vamos conseguir atender a esse desafio. É todo o nosso ser que precisa estar envolvido neste projeto. Afinal de contas, quando essa palavra, ela então pode ser traduzida por pensamento, por sentimento e por atitudes, ela está querendo dizer que todo o nosso ser, porque nós somos isso. Nós somos sentimentos, nós somos pensamentos e nós somos ações, atitudes. É assim que resume-se a nossa existência. O tempo todo estamos sentindo, pensando e fazendo coisas. Portanto, toda a nossa vida precisa estar envolvida nisso. E Cristo vivendo a vida dele em nós. Assim nós vamos poder atender ao desafio que Paulo traz para nós nesta carta, neste trecho das Escrituras. E um detalhe que é sempre importante a gente frisar. Não é uma recomendação, não é uma sugestão que a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, está fazendo a nós como cristãos. Não é, meus irmãos. O verbo aqui, ele está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento. É como se Paulo estivesse dizendo, não existe, não dá para ser cristão. Você não será um cristão genuíno se não viver dessa forma. Portanto, ele é enfático. Ele estabelece uma ordem para os cristãos. Ele diz, seja a atitude de vocês. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. Ele diz, tenham o mesmo pensamento de Jesus. É uma ordem para que cada um de nós persigamos esse desafio. E nessa noite a gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Vamos aprofundar um pouquinho isso, para que a gente possa checar a nossa própria vida, para que a gente possa nos avaliar nessa noite e saber em que estágio nós estamos de obediência a este mandamento. Como está a nossa vida neste processo de termos a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Então a gente vai andar um pouquinho aqui no texto para a gente descobrir o que é que temos que reproduzir da vida de Cristo na nossa vida. Versículo 6 e o início do versículo 7 que a gente leu, diz que, falando a respeito de Jesus, que embora ele, sendo Deus, Jesus é Deus. Esse texto ele começa afirmando a divindade de Jesus. Jesus não foi um homem bom, um profeta. Aqui Paulo está lembrando a cada um de nós que Jesus é Deus. Mas embora ele era Deus, sendo Deus, ele na encarnação, quando ele veio viver entre nós, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo. E a primeira palavra para a gente pensar um pouquinho aqui é essa expressão de que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Se nós pudéssemos dar um sinônimo também a essa expressão para ficar mais forte para nós, o que é este esvaziar-se a si mesmo, a palavra é renúncia. Jesus renunciou a algumas coisas para estar entre nós. Aqui, os próprios teólogos, eles têm uma certa dificuldade para explicar de maneira completa o que foi este esvaziar-se de Jesus. Porque, fato é, nós sabemos, seguindo a nossa leitura bíblica, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus, no tempo em que viveu entre nós aqui na terra, nos seus aproximadamente 33 anos de vida, Jesus não deixou de ser Deus
Há uma expressão dentro do estudo bíblico, da teologia, que lembra a cada um de nós que Jesus, aqui na terra, ele permanecia 100% Deus e 100% homem. Ele tinha completamente a mesma estrutura humana que nós temos, mas ele não deixou de ser Deus. Ele também tinha a sua essência preservada como Deus. Mas, de alguma forma, Paulo está nos lembrando aqui que, em relação a alguma coisa, numa dimensão, houve um processo aí em Jesus que talvez nós só compreenderemos um dia quando estivermos com Jesus lá no céu. O fato é que o autor nos lembra que Jesus se esvaziou. Jesus renunciou a algumas coisas. Alguns dizem que Jesus abriu mão de alguns atributos, ou de alguns pressupostos dele como Deus. Eu gosto de uma ideia que até aparece em algumas canções antigas, algumas poesias antigas, que diz que Deus abriu mão de alguns dos seus direitos. E essa palavra vai ser importante para nós. Jesus renuncia a alguns dos seus direitos. Ele tinha direitos como Deus. Jesus é Deus, correto? Sabemos disso, cremos nisso. Como Deus, ele tem direitos. Mas Jesus abre mão de alguns dos seus direitos para que ele possa encarnar e estar aqui entre nós. Talvez a gente possa tentar imaginar uma figura de, por exemplo, um rei aqui na terra. Ele tem direitos a certos confortos, ele tem direito à segurança, ele tem direito a uma alimentação privilegiada, ele tem direito, enfim, nós sabemos que essas pessoas têm direitos. E dessa forma é como se um rei entre nós aqui, ele abrisse mão desses direitos. Ele não perde a sua condição de rei, mas ele renuncia, ele abre mão de alguns de seus direitos. Ele diz, não preciso de seguranças, ou ele diz, eu não preciso, vocês não precisam me levar ao restaurante mais caro, enfim, ele está renunciando a alguns dos seus direitos. Mas isso não tira dele a autoridade que ele tem. Então é algo mais ou menos assim, mas não é isso que é importante para nós nessa noite. Se nem os teólogos sabem explicar direito, nós não vamos gastar tempo com isso aqui. O importante é saber que Jesus renunciou a algumas coisas. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ter a mesma atitude, pensamento e sentimento de Jesus, com certeza isso passa por este ato de Jesus, a renúncia. Jesus renunciou por amor a nós. De alguma forma, ele trocou a exaltação do céu, onde ele estava, pela vida limitada aqui na terra. Ele faz isso, de livre vontade. Ele quis. Ele mantém a sua natureza de Deus, mas ele não usa isso. Preste atenção, Jesus não usa a sua natureza de Deus para a sua própria vantagem ou benefício aqui enquanto ele esteve conosco aqui na terra. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós que nós devemos, se queremos ser cristãos genuínos, se queremos viver o verdadeiro evangelho, nós vamos precisar aprender a renunciar da mesma maneira que Jesus Cristo. Veja bem, renunciar para nós, cristãos, nós não estamos falando de abrir mão do pecado ou de coisas erradas que nós fazemos. Às vezes eu ouço pessoas dizendo algo nesse sentido. Eu vou renunciar o pecado da minha vida. Não, não é isso que o texto está dizendo para nós. Isto é verdade, temos que tratar com o pecado de maneira responsável na nossa vida. Pecado deve ser confessado e abandonado, sabemos de tudo isso. Mas quando Paulo vai dizendo através desse texto que precisamos aprender como Jesus a renunciar, não está sendo falado aqui sobre renunciar coisas erradas da nossa vida, coisas supérfluas da nossa vida, coisas que nos roubam a atenção, ou que minam a nossa vida, ou que vêm para nos confundir. Não se trata disso. Veja bem, Jesus não tinha nada de errado. Jesus pecou? Não.
Jesus cometia pecados, erros contra Deus, contra o Pai, contra as pessoas? De maneira nenhuma. Jesus era santo e perfeito, mas ele precisou aprender a renúncia. Portanto, renunciar aqui para nós está falando de abrir mão daquilo que é direito. Lembra que eu falei sobre essa palavra? Vai ser importante para nós. Renunciar na perspectiva cristã, renunciar na perspectiva da imitação a Cristo, da imitação genuína, bíblica, é você abrir mão daquilo que lhe é direito, daquilo que é legítimo, daquilo que é um privilégio legítimo que você tem. Vou dar alguns exemplos. Temos direito, é direito nosso o descanso. É direito nosso termos uma medida de conforto, trabalhamos para isso. Temos direito ao lazer, temos direito ao dinheiro. Se trabalhamos ao longo de um mês, é nosso direito receber um salário ao final desse mês de trabalho. Temos direito a organizar o nosso tempo de acordo com nossas prioridades. Nós temos direito à nossa razão. Pelo menos é isso que a sociedade nos ensina o tempo todo. Mas Jesus está nos dizendo aqui, nessa noite, que se somos cristãos genuínos, verdadeiros, nós vamos ter que aprender a renunciar. Então, muitas vezes, o Espírito Santo vai nos levar a renunciar o nosso conforto, o nosso descanso, o nosso dinheiro, a nossa razão, por amor a Deus, por amor à igreja, por amor aos irmãos. Quando os nossos interesses, quando os nossos direitos, quando a nossa vontade pessoal, está tudo bem com isso, mas quando isso entrar numa rota de conflito com a vontade de Deus para nós vamos precisar aprender a renunciar essas coisas. Eu tenho direito a isto, mas eu renuncio por amor a Deus. Não se trata de fazer isso de uma forma indistinta. Eu não estou dizendo que temos que renunciar a tudo o tempo todo, não. Algumas pessoas ao longo da história da igreja entenderam dessa forma, mas não é isso que o texto está dizendo para nós. Algumas pessoas renunciaram à vida completamente, aos confortos, ao dinheiro, à família, aos bens, à casa. E vocês talvez conheçam essas histórias lá no início da história da igreja. E algumas pessoas foram viver no deserto, vivendo vidas bastante ascéticas, que significa sem nenhum conforto. E foram viver dessa forma para renunciar a todas as coisas. Não, mas não é isso que o Espírito Santo pede de nós. Se ele pedir para alguém, amém. Mas não é assim no nosso dia a dia. Isso não vale para todos nós. O que vai acontecer ao longo da nossa vida é que em determinados momentos, em determinadas situações, se somos cristãos genuínos, se estamos sendo cheios do Espírito Santo, se ouvimos a voz do Espírito Santo, algumas vezes, em algumas circunstâncias, o Espírito Santo vai dizer a nós: renuncie esse direito seu. Abra mão. O problema é que, como eu disse agora há pouco, nós somos bombardeados, ainda mais nos nossos dias, a uma mensagem que vem do mundo para as nossas mentes, que diz que nós devemos lutar o tempo todo pelos nossos direitos. O mundo diz isso para nós: não abra mão dos seus direitos, brigue por eles, vá à justiça por eles. Se precisar, divulgue a injustiça que você está sofrendo. Corra atrás dos seus direitos, não abra mão, nem 1 milímetro daquilo que cabe a você. Então, vai haver uma luta dentro de nós. Vamos ouvir essa voz exterior, ou talvez essa voz ainda está muito bem cultivada, armazenada dentro da nossa própria mente, ou vamos ouvir a voz do Espírito Santo quando ele nos disser: abra mão disso, renuncie. Sabe aquela noite, aquela semana que você pensa assim: essa semana eu vou separar algumas noites para eu ficar em casa, para eu descansar, eu quero ver um filme, eu quero ter um tempo de lazer. E de repente o Espírito Santo te lembra
de alguém que está precisando de uma visita, de uma oração. Talvez alguém está passando uma necessidade, você podia ir até a casa dessa pessoa e supri-la. E aí você pensa, mas eu tenho direito a descansar. Trabalho tanto. E aí começa o nosso diálogo com o Espírito Santo. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus nos lembra que ele disse a nós, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é renunciar. É renunciar. E por vezes é isso que Deus espera de nós. Filipenses, a gente lê um trecho, né, de Filipenses, do versículo 5 até o versículo 11. Mas se você ainda quiser em casa, hoje à noite, quando você chegar, ou amanhã, quiser ler todo esse capítulo, você vai ver que Paulo vai ampliar ainda mais essa mensagem. Mas eu vou citar alguns textos aqui para nós. Então, um pouquinho antes, nós começamos a ler no versículo 5, no versículo 3 deste mesmo capítulo, Filipenses 2:3, Paulo diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E ele já estava preparando aquelas pessoas para essa mensagem que ele traria. Não vivam por uma ambição egoísta, porque se somos egoístas, se formos, se colocarmos a nossa vida o tempo todo em primeiro lugar, os nossos direitos, nós não vamos aprender a renunciar como Jesus. O fato é que o texto nos lembra que Jesus, sendo Deus, ele não considerou os seus direitos que ele tinha como Deus, mas ele se esvaziou, ele negou-se a si mesmo, ele renunciou a esses direitos para viver entre nós. E o apóstolo Paulo diz para nós, façam o mesmo que Jesus, vivam da mesma forma que Jesus viveu. Renunciar, portanto, é abrir mão de alguns direitos, de alguns privilégios, de coisas que são legítimas, mas fazemos isso com entendimento, por amor a Deus, por amor à igreja, por amor aos irmãos e até para servir o mundo, no sentido de evangelizar, de fazer com que essas boas novas cheguem àqueles que ainda não são cristãos. Mas há um outro desafio para nós aqui, que está lá entre o versículo finalzinho do versículo 7 e agora o começo do versículo 8, diz que Jesus então se esvaziou, ele renunciou e, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Agora vem um outro desafio para a nossa vida, humilhar-se. Se o primeiro desafio é renunciar, um verdadeiro cristão, ele aprende a renunciar, um verdadeiro cristão, ele tem essa disposição no coração, um verdadeiro cristão ora a Deus e diz, Senhor, se o Senhor pedir, eu renuncio, eu abro mão disso por amor a Ti, mas agora vem um outro desafio para nós, que diz que nós devemos nos humilhar. O texto diz que Jesus, que é Deus, ele renuncia aos seus direitos como Deus, mas agora ele vem e assume a forma de servo e torna-se semelhante a nós, seres humanos. Observe aqui, e é importante a gente ver exatamente como está escrito cada expressão do texto. Então, observe aqui que não se trata de ser uma pessoa humilde. Não é isso que o texto está dizendo para nós. Sejam humildes como Jesus. Não, não é isso. Sabemos que Jesus era uma pessoa sim, verdade, ele era humilde. Há outras passagens que mostram o quanto Jesus aqui, quando viveu entre nós, como ele tinha este caráter de humildade. Mas neste momento, no texto que estamos lendo, não é disso que se trata. Também não se trata de ser humilhado. O texto também não está falando sobre ser humilhado. Jesus também foi humilhado. Principalmente nos últimos momentos da vida dele. Nós conhecemos a história, o quanto Jesus foi humilhado diante dos governadores daquela época, durante o próprio povo. Mas o texto também não está dizendo que nós temos que aprender,
quando formos humilhados, a não revidar. Não, o texto não está dizendo isso para nós. O que o texto está dizendo é que Jesus se humilhou. É uma decisão consciente e uma ação voluntária. Jesus decidiu se humilhar. Ele auto-humilhou-se. Partiu do coração de Jesus, da vontade de Jesus. Ninguém impôs isso para ele. Não foi uma pressão que ele sofreu. Ele decidiu humilhar-se, assumir essa condição de servo e deixar esse exemplo para nós. Humilhar-se é você se colocar nessa posição de serviço, que não era a sua posição original, que não te foi imposta, ninguém mandou você fazer isso, mas você faz por amor. João, lá no livro que ele escreveu, capítulo 13, versículo 14, ele diz assim, ele está reproduzindo as palavras de Jesus, quando ele disse: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês conhecem essa passagem de Jesus? Ele, sendo mestre, ele humilhou-se e colocou-se na condição de servo para dar exemplo ali aos seus discípulos, e ele lavou os pés dos discípulos. Esse foi o exemplo de Jesus. Filipenses 2:3, novamente, alguns versículos antes daqueles que a gente leu, diz lá que que nós humildemente devemos considerar os outros superiores a si mesmos. Meus irmãos, se nós falarmos aqui de uma perspectiva natural do ser humano, é impossível praticar esta ordem também de Paulo. Considerar o outro superior a mim mesmo. Isso é bonito, isso é poético, soa bonito, não é? Essa palavra de Jesus. Mas a prática disso vai exigir de nós que nós tenhamos a vida de Jesus dentro de nós, porque se não for assim, nós não conseguimos cumprir este mandamento. Você se coloca numa posição inferior ao outro, você eleva o outro. Já pensou como seria a sociedade se todos vivessem dessa forma? Porque o que a gente vê é as pessoas disputando lugares de projeção, lugares mais elevados. As pessoas querem mais importância, mais visibilidade. Se possível, eu quero considerar todos inferiores a mim. A gente vive uma disputa de mercado, por exemplo, por vagas de trabalho. Você precisa, naquela seleção que está sendo feita, talvez estejam lá 20 pessoas concorrendo a uma vaga. Você precisa se sobressair a todas essas pessoas. Essa é a mentalidade do mundo, mas Paulo está dizendo aqui para nós, segundo Jesus Cristo, que nós devemos fazer os outros superiores a nós. Mas agora tente imaginar isso acontecendo, pelo menos aqui entre nós. Sabemos que isso não vai acontecer no mundo, o mundo não funciona segundo a ótica de Deus, mas isso deve funcionar entre nós, filhos de Deus, a igreja de Jesus. Então aqui entre nós, não havendo disputas, não havendo briga por lugares, por nada disso, nós nos considerando, cada um de nós, superior ao outro, isso acontece que todos nós somos elevados. Afinal de contas, todos são tratados como superiores. O mundo coloca todos para baixo. A filosofia do mundo achata todo mundo, constrói as pirâmides econômicas, as pirâmides sociais, onde poucos estão no topo e a grande massa está por baixo. No reino de Deus, Jesus inverte tudo isso, ele diz assim: tratem-se como se o outro fosse superior a você. Porque no final, todos nós estaremos elevados diante de Deus, sendo servidos de maneira recíproca. Desafio para nós: renunciar. Renunciar é o seguinte: eu tenho o direito de estar aqui em cima esta noite, neste lugar. Mas renunciar é eu sair deste lugar. De maneira espontânea, eu deixo este lugar. Humilhar-se agora é eu colocar outra pessoa neste lugar e eu me assentar. E eu coloco a outra pessoa neste lugar. Este é o processo que Jesus quer que a gente aprenda a viver. É assim que a gente vai poder viver em verdadeira comunidade. É assim que a gente vai poder viver o verdadeiro evangelho. Dispostos a renunciar, dispostos a nos humilhar.
Mas há mais um ponto importante para a gente observar, que está lá no versículo 8 ainda, e caminhando para o finalzinho do versículo 8, ele diz que Jesus, sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus obedeceu ao Pai até o final, ele se entregou por amor a nós, porque este era o propósito de Deus. Deus tinha este plano, o plano da salvação. Ele já tinha sido sonhado, planejado por Deus o Pai. Mas Jesus, o Filho, ele voluntariamente se ofereceu para cumprir o propósito do Pai. E diz as Escrituras que ele é obediente ao Pai. E aqui, quando esteve entre nós, o tempo todo, Jesus era obediente à direção do Pai, às orientações do Pai. E diz aqui a Escritura para nós que essa obediência de Jesus a Deus, ela agradou tanto ao Pai, que o Pai o exaltou, dando-lhe um nome que é sobre todo o nome. Portanto, nós também, se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Que entre nós haja esse espírito de renúncia, que nós estejamos dispostos a abrir mão, muitas vezes, de coisas que são legítimas a nós, de direitos que nós temos como cristãos, mas quando nós estamos dispostos a abrir mão disso pelos nossos irmãos, quando nós, imitando a Jesus aqui, reproduzindo a vida de Jesus, nós aprendemos a nos humilhar e a fazer com que os nossos irmãos sejam mais elevados, quando nós então fazemos a vontade de Deus, e isto é obedecer a Deus, e fazemos isso por amor, porque Deus é amor, então nós mostramos que servimos verdadeiramente a este Deus, que sendo amor nos faz filhos do amor. E assim diz aqui Paulo para nós, nós também colheremos o fruto desta obediência. É certo que este fruto, ele pertence a Deus. Deus saberá como nos recompensar, de que forma e quando nos recompensar. Nós não precisamos nos preocupar com isso, mas o fato é que o texto nos lembra que o Pai está atento à maneira como nós vivemos. Quando você renuncia, e lembra, renúncia é algo que nos custa. Eu disse, é algo que você vai abrir mão, que é seu de direito. Era o seu descanso, era o seu dia de lazer. Era aquele dinheiro que você estava reservando para algo especial. E que de repente o Espírito Santo toca o seu coração e diz, compartilha hoje com teu irmão, porque ele precisa. Isso nos custa. Mas Deus está vendo as nossas atitudes. Ele está observando a maneira como nós, os seus filhos, estamos vivendo. Se estamos imitando a maneira de Jesus viver, que era esta a maneira de Jesus, renunciando pelos outros, cedendo pelos outros, abrindo a mão de direitos pelos outros. Se você ler lá os evangelhos, você vai ver tantas vezes. Há uma passagem lá de Marcos que diz que Jesus, cansado, ele decide com seus discípulos atravessar o mar da Galileia, para que do outro lado eles pudessem ter um tempo de descanso. A maratona de Jesus era cansativa, o dia inteiro atendendo pessoas, curando doentes, expulsando os demônios, pregando o evangelho do reino. Os discípulos, Jesus, estavam famintos, cansados, e diz o texto que Jesus atravessa o mar com seus discípulos, para que ele pudesse encontrar do outro lado um tempo de descanso. Mas a palavra nos fala que aquela gente tão carente e necessitada, eles perceberam qual o caminho que Jesus ia fazer, e eles correram, contornaram. É um lago que é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago. Então eles tinham como contornar este lago, e eles a pé mesmo correram e foram esperar Jesus do outro lado. E diz a Bíblia que quando Jesus desceu do barco e viu aquele povo tão carente, tão sedento, diz que Jesus começou novamente a anunciar o evangelho, a curar os doentes, a expulsar os demônios. Jesus abriu mão do seu direito de descanso. Isso acontece várias vezes ao longo dos evangelhos. Várias vezes. E isso fala dessa nossa obediência. E Deus está vendo. Deus está vendo quando você decide imitar a Jesus e você se coloca numa posição. Quando eu digo aqui uma posição inferior, eu não estou falando de inferioridade, eu estou falando de uma posição de serviço.
quando você decide servir o teu irmão, quando você decide honrar o teu irmão, quando você decide dar a melhor parte para o seu irmão. Sabe aquela história de vamos partir o bolo aqui, você pega a melhor fatia, a maior fatia e você entrega para o outro. Isso é humilhar-se, é servir o outro com o que tem de melhor, é oferecer o que você tem de melhor para o outro. O fato é que aqui o texto está nos dizendo que Deus está olhando, Ele está vendo como você tem vivido. E mesmo que isso te custe, então, mesmo que a tua renúncia te custe, mesmo que o humilhar-se te custe, Deus está vendo e Ele te recompensará. O texto diz que Deus viu a maneira como Jesus viveu. Deus viu a maneira como Jesus renunciou, como Ele abriu mão, como Ele se esvaziou por amor a nós. O Pai viu Jesus se humilhando por amor a nós. E o Pai então decidiu, eu exaltarei o Filho acima de todo nome. E assim Ele fará com cada um dos seus filhos. Não nos exaltando como Cristo, mas no sentido de também dar a nós uma retribuição, porque o nosso Pai é um Pai de amor. Porque também só se entendermos que Deus é um Deus de amor, e que tudo que vamos fazer é por amor, é que nós vamos poder cumprir com essa orientação de Deus. Porque, de novo, nós não vamos fazer isso na força da nossa capacidade ou do nosso caráter ou temperamento. Como seres humanos, nós não vamos conseguir viver o tempo todo dispostos a renunciar e a nos humilhar. Isto é obra do Espírito Santo em nós. Mas o fato é que esta é a vida do verdadeiro, do genuíno cristão. Obedecer, portanto, é atender ao nosso chamado como cristãos. Deus nos chamou. E Ele tem algo para cada um de nós. E nós devemos responder sim a Deus. E obedecer ao projeto dEle para a nossa vida. Na maioria das vezes, não é fazer aquilo que gostamos. Mas é fazer aquilo que nós precisamos fazer. A vida cristã não é fazer o tempo todo aquilo que gostamos. Muitas vezes, nós vamos ter que fazer aquilo que devemos fazer. Que precisamos fazer. Porque é assim que Jesus fazia. E é assim que o apóstolo Paulo nos orienta a viver. Tende em vós o mesmo sentimento. Jesus vivia movido de compaixão pelas pessoas. Nós vamos ter que aprender a viver movidos de compaixão pelas pessoas. Tende em vós o mesmo pensamento de Jesus. Jesus tinha um único pensamento: obedecer ao Pai, anunciar o evangelho do reino. Nós vamos precisar aprender a viver segundo o pensamento de Jesus. E diz o texto que nós também devemos praticar as mesmas obras, ter as mesmas atitudes de Jesus. Leia os evangelhos. Veja como Jesus vivia. Veja como era o dia dele. Quais eram as prioridades dele. E é assim que nós precisamos viver. No capítulo 2 de Filipenses, que nós lemos até o versículo 11. O versículo seguinte, o versículo 12, diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham a salvação de vocês em ação. Veja bem, nós temos convicção. A salvação, ela é um presente de Deus para a nossa vida. Nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos fazer nada para que nós tomemos posse da salvação. Ela já foi completamente realizada, consumada por Cristo Jesus. Nós tomamos posse pela fé. É um dom, é um presente que Deus nos dá. Mas, como nós até temos ouvido, recentemente o pastor Ronaldo ministrou aqui, lá no livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Portanto, esta salvação que recebemos de graça, ela precisa ser efetivada diariamente na nossa vida, e ela precisa ser demonstrada em ação. Por isso ele diz aqui, Filipenses 2,12, Paulo fala: ponha em ação a salvação de vocês. Você já é salvo? O evangelho já chegou na sua vida? Cristo já vive em você, portanto, ponha essa sua salvação em ação, com temor e tremor diante de Deus. Como eu coloco essa salvação em ação? Vivendo da mesma forma que Jesus viveu, tendo o mesmo modo de agir, tendo o mesmo pensamento, tendo os mesmos sentimentos, aprendendo a renunciar, aprendendo a me humilhar, aprendendo a servir os meus irmãos, a lavar os pés uns dos outros, a honrar os meus irmãos, a atender às necessidades. É assim que nós colocamos nossa salvação em ação.
E é assim que nós podemos, inclusive, avaliar se experimentamos mesmo ou não essa salvação que Deus tem para nós. Porque quando somos alcançados por essa poderosa salvação, é impossível que a gente não comece diariamente, devagar, mas de forma constante, a desejar, imitar a Cristo, a viver como Cristo, até declararmos como Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim agora. E, portanto, Paulo podia dizer, eu penso os pensamentos de Jesus, eu sinto os sentimentos de Jesus, e eu estou procurando fazer as mesmas obras de Jesus. Mas ele diz que este não é o desafio para alguns. Este não é o estilo de vida que os apóstolos devem ter, ou os pastores devem viver assim, os líderes da igreja devem viver assim. Não, Paulo está dizendo, todo cristão na face da terra deve viver com o mesmo desafio de ter a vida de Cristo dentro de si, de tal forma cultivada, sermos tão cheios do Espírito Santo, que a gente passe a viver da mesma forma que Jesus viveu, a sentir os mesmos sentimentos de Jesus, a pensar os mesmos pensamentos de Jesus e ter as mesmas atitudes. Por isso, ponha em ação a salvação de vocês. Estejam dispostos a renunciar, muitas vezes a deixar um lugar, a entregar algo da sua vida, a abrir mão de algo precioso, legítimo, era seu direito. A questão é como está o nosso coração. Nós nos apegamos aos nossos direitos. Nós dizemos, eu não vou me rebaixar diante de ninguém, eu não vou me humilhar, eu tenho minhas razões. Aliás, renunciar à própria razão é uma das coisas mais difíceis para nós. Não é verdade? Eu tenho razão. Às vezes nas nossas disputas, nas nossas questões de relacionamentos, nós dizemos, mas eu tenho razão. E eu não vou abrir mão da minha razão. Eis aí o desafio para nós. Nosso coração está disposto, por amor ao irmão, a abrir mão da sua razão, abrir mão de coisas que lhe são legítimas, de nos humilharmos. Este é o desafio para nós nessa noite, meus irmãos. Enquanto a banda pode ir se aproximando, eu quero fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir nessa noite e orar sobre isso. A primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês é, você já teve uma experiência real com Cristo? Você crê? Você tem segurança e clareza na sua vida de que você já foi alcançado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo? Você compreende, confessa e crê que você morreu com Jesus naquela cruz, como Jesus disse, que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos nós para morrermos com ele. Você crê nisto? Você crê que com Jesus você ressuscitou e a partir daí você recebeu a vida dele em você? Porque por vezes nós vamos olhar para esse desafio da palavra aqui, de Filipenses, e a gente vai falar, isso é demais para mim. Essa história de renunciar é demais para mim. Essa história de me humilhar é demais para mim. E talvez é porque nós ainda não tivemos uma experiência verdadeira com o Senhor. Talvez nós ainda não podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo, que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se por acaso o Espírito Santo falar aí no seu coração e dizer para você que você ainda não teve essa experiência, não se preocupe, hoje é noite de salvação. Hoje é noite onde o Espírito Santo pode te levar aqui, agora, hoje, a ter esta experiência. A você entregar a sua vida a Jesus e você realmente ser transformado numa nova criatura. E aí sim você vai poder começar a observar as verdades das Escrituras e a obedecer segundo a força do Espírito Santo. Mas eu também acredito que a maioria de nós aqui, nós já tivemos uma experiência com Jesus. Mas a pergunta para nós é, como você tem conduzido a sua vida? Você tem pensado os pensamentos de Jesus? Você tem sentido os sentimentos de Jesus? Suas atitudes se parecem com as atitudes de Jesus? Você vive segundo esse modelo? Se alguém que não conhece a Jesus viver uma semana do seu lado,
vendo a maneira como você vive, como você trata as pessoas, como você resolve as suas questões. Uma pessoa pode olhar para você e dizer que você parece com Jesus. Talvez a gente começou a dispor o nosso coração nessa imitação a Jesus, depois que nascemos de novo, depois que ingressamos na vida cristã, mas às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente deu mais ouvidos à voz do mundo, como eu disse para vocês, que diz para nós que temos que brigar por os nossos direitos, que não devemos nos rebaixar e nem nos humilhar, e talvez nós paramos a nossa vida, mas hoje é noite também de nós, mais uma vez, confessarmos esse pecado diante de Deus, e dizermos a Ele: Senhor, me ensina novamente. Eu quero viver esta dimensão de vida. Eu quero aprender a renunciar, a me humilhar. Talvez, enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo já falou algo no seu coração. Talvez o Espírito Santo já te lembrou de alguma situação onde você precisa renunciar. Talvez você precisa se acertar com alguém e você vai precisar renunciar à sua razão. Talvez você saiba de pessoas que estão passando necessidade. E até hoje você ainda não se moveu na direção dessas pessoas para ajudá-las, para se colocar à disposição. Talvez você tenha aqui pessoas que estão doentes, você conhece pessoas que talvez estejam doentes, talvez estejam num leito de hospital, e você disse: não consigo tempo na minha vida para fazer uma visita a essa pessoa, a visitar um preso, a visitar talvez uma viúva que vive sozinha, que precisa tanto de uma oração, de uma palavra de esperança. A vida cristã é assim que se vive, meus irmãos. De renúncias, de servirmos as pessoas, de nos colocarmos numa posição menor, a fim de que os nossos irmãos sejam elevados, a fim de que eles recebam consolo da parte de Deus, ajuda da parte de Deus, mas através de nós. Se todos nós, aqui hoje à noite, fizéssemos um acordo de, nessa semana, renunciar a algo, por amor a alguém, todos nós, renunciar a alguma coisa, tempo, dinheiro, conforto, lazer, enfim, o Espírito Santo vai nos dizer. Mas já pensou se todos nós renunciássemos a algo essa semana, para amar e servir alguém? O impacto que isso causaria na vida das pessoas. Mas isso precisa ser a nossa vida diária. É assim que vivem os verdadeiros cristãos. Amém? Se você aceita esse desafio de imitar Jesus, de desejar aprender a renunciar como Jesus, a se humilhar como Jesus se humilhava e a obedecer ao Pai como Ele obedecia, eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. Eu quero orar junto com você. Veja bem, se você está disposto a obedecer o mandamento das Escrituras, o que Paulo disse para nós, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Tende o mesmo sentimento. Tende o mesmo pensamento. Se você diz nessa noite: eu desejo ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e as mesmas atitudes de Jesus, então faça aí no seu lugar agora a sua oração. Se você precisa confessar pecado, se você tem vivido uma vida egoísta, vaidosa, se você tem vivido uma vida indiferente, se você tem buscado só o seu conforto, os seus direitos, peça perdão a Deus. E diga aí para Ele que você deseja imitar Jesus, seguir o modelo de Jesus. Eu não posso fazer essa oração por você, eu vou fazer essa oração por mim, porque eu preciso também muito disso. Faça a sua oração. O que é que Deus te pede nessa noite? Diga a Ele se você está disposto a entregar, a viver dessa forma. Eu vou fazer aqui a minha oração, mas você segue dizendo aquilo que o Espírito Santo pedir para você dizer. Pai, eu rogo nessa noite por todos nós que estamos em pé, Senhor. Talvez aquele que não se colocou em pé, da mesma forma,
Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós tamanha manifestação do Teu Espírito Santo, tamanha unção do Teu Espírito Santo, tamanho quebrantamento, Senhor, que o Senhor nos convença pela Tua palavra, não pelas minhas palavras, mas pela Tua palavra, pelas Tuas palavras, Jesus. Que nessa noite sejamos convencidos, ó Deus, que ainda estamos vivendo segundo os nossos pensamentos, que ainda estamos vivendo muito segundo os nossos sentimentos, os nossos desejos. Nós ainda somos influenciados, Senhor, pelas filosofias do mundo. Ainda temos cometido este pecado, Senhor. Nós os confessamos diante de Ti. Não vivemos esse estilo de vida na sua plenitude, Senhor, mas esta é a disposição do nosso coração nessa noite. E eu oro por mim e oro pelos meus irmãos, Senhor, que esta palavra, ela seja nesta hora, Senhor, gravada no nosso coração, que ela mexa com as nossas estruturas, que ela nos deixe por um tempo desconfortáveis, Senhor, que ela nos tire da nossa zona de conforto, porque justamente vamos ter que aprender a renunciar este lugar que às vezes nós construímos com tanto amor e não queremos que ninguém mexa na nossa agenda, no nosso estilo de vida, nas nossas prioridades. Mas o Senhor hoje vem para mexer, para reorganizar a nossa vida, para nos fazer parecidos com Jesus. Cada um de nós, que cada um de nós nessa noite, Senhor, saia daqui mais parecido com Jesus. É o nosso clamor nessa noite. Torna-nos parecidos com Jesus. Ah, Senhor, torna-nos parecidos com o Teu Filho Jesus. Coloca em nós os sentimentos de Jesus. Dá-nos os pensamentos de Jesus. Coloca em nós o mesmo modo de agir de Jesus. Nós queremos imitá-lo em todo o tempo. Nós queremos parecer com Jesus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não queremos parecer com Jesus aqui dentro só. Queremos parecer com Jesus lá fora, na nossa casa, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na rua, no dia a dia, com as pessoas que encontramos na rua. É lá que nós queremos parecer com Jesus, renunciando, servindo, amando, abrindo mão, trocando direitos pelos privilégios do céu, pelas bênçãos do céu. Tem coisas maiores sendo reservadas para nós nos céus. Nós podemos viver essa vida de renúncia, de humilhação, porque sabemos que servimos a um Deus de amor, que está olhando para nós e que cuida de nós. Que nada nós teremos falta. Podemos abrir mão de recursos e não vai faltar nada para nós. Podemos abrir mão de discurso, nós não vamos morrer se abrirmos mão do descanso. Não, porque o Senhor nos renova, o Senhor nos leva adiante e nós entregamos nossa vida mais uma vez a Ti, Senhor. Queremos viver nesse nível de vida, de obediência e de imitação a Cristo. E nós Te louvamos em nome de Jesus. E se você concorda com esta minha oração, então aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor, porque Ele há de nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Aleluia. Que Ele apareça.